Boa tarde a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia para crianças. Eu sou a Danda, esta é a boneca Sofia e Sofia está feliz porque hoje é quinta-feira, 18 de março. É sempre um dia especial estar aqui com vocês. As tardes, as noites, os dias sempre são especiais quando a gente vem para cá, vem para nosso cantinho, gravar essas aulinhas. Os pássaros cantam felizes, a natureza toda fica feliz com esse nosso gesto de amor, carinho a todos vocês, as crianças, aos idosos, todas as pessoas que assistem às nossas aulas, que estão aqui com vontade de aprender, né? Então, uma boa tarde muito especial para os papais, as mamães, os professores, as professoras, as crianças do amado Brasil, um beijo enorme. E aos vovôs e vovós, vovô, vovó, como eu queria ter vocês aqui perto de mim para passarmos o resto da tarde conversando, filosofando, tricotando, ou até mesmo poetizando. Como eu disse em outra aula, a poesia pode ser feita em qualquer idade, ela não escolhe idade. E eu gosto muito de conversar também com pessoas idosas, além de fazer um trabalho com as crianças, eu gosto de trabalhar com idosos e sempre que posso vou visitar os idosos da minha cidade. Tem muitos abrigos aqui na minha cidade e eu estou sempre visitando esses idosos, escrevendo algo que os motive, porque não é que cheguemos numa idade madura, depois de 60, 70, 80, que vamos esquecer de viver e ficarmos somente sentados numa cadeira, assistindo televisão. Não, nada disso. Temos que praticar esportes, sim, nem que seja uma caminhadazinha na esquina, na rua de casa, no quarteirão, de uma esquina para outra. Sim, tomar sol também é muito importante, vovô e vovó, tomar um solzinho pelo menos 15 minutos por dia, das 10 às 14 horas, aquele sol bem forte, sim senhor, aquele sol bem forte mesmo. E se puder, passear um pouco e ver o mar, os rios, as florestas, né? É tão importante a gente estar junto da natureza, a gente se sente revigorada, como se tivesse nascido naquele dia. Então, vovôs e vovós, aproveitem a vida. Viver é uma arte para quem sabe fazer dela a melhor coisa do mundo. Nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha de filosofia para crianças. Hoje nós vamos contar a história de um menino que era muito curioso e ele procurava pela felicidade. Então vamos à história. O menino e a felicidade. Vamos à historinha. Blá, 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 blá. A minha mãe, um beijo para minha mãe, um beijo para minha sobrinha Vanessa. A minha mãe costuma dizer que as minhas aulinhas são cheias de blá, blá, blá. Mas é tão bom conversar com vocês, dar conselhos, falar um pouco de mim, das minhas bonecas. Então, vamos à historinha, que é o importante, o que está todo mundo esperando. Era uma vez um menininho, magrinho, bem magrinho, 8 anos de idade, poucos cabelinhos. Sim, tinha 3 fios de cabelos apenas. Oh, 3 fios de cabelos. 3 fios de cabelos e mais ainda, 3 fios de cabelos da cor verde. Oh, era um menino
multicolorido, cabelos verdes, corpo amarelo, braços e pernas azuis. Gostava de vestir calçãozinho e calçava uma sandalinha de couro que ganhou de presente da sua vovó. Meio triste, meio, sim, desmotivado da vida. Faltava tudo na sua casa, sim. Só não faltava amor, quase tudo, né? Porque quando não falta o amor, não falta tudo. Mas ele tinha esperança, apesar de sentir a barriguinha reclamar da falta de comida, apesar de colocar a mão no seu calçãozinho e senti-lo cheio de furinhos, não ter uma camisa nova para ir à escola, repetir a mesma roupa todos os dias para ir à escola. Todo mundo já ria dele, todo mundo já dizia, lá vem um menino que não troca de roupa. Apesar de tudo, o menino era limpinho, porque a sua vovó cuidava da sua roupinha com muito cuidado. Estava velhinha, bem velhinha. A vovó já não sabia mais onde costurar. E o menino ficou triste. Ficou triste com tudo aquilo que estava ao seu redor, tanta fome. Não era só ele que estava com fome. Muitas pessoas, as pessoas que ele encontrava na rua, os moradores de rua, pediam comida para ele. E ele ficava triste porque não tinha nada para dar. Ele já queria receber alguma coisa. Ficava triste quando sabia que crianças sofriam castigos dos seus pais, dos seus responsáveis. Crianças eram abandonadas pelas ruas. Ele tinha tanta vontade, mas tanta vontade mesmo, de trazer todo mundo que encontrava nas ruas para dentro da sua casa, que um dia, gente, ele fez isso. Trouxe 5 homens, 5 mulheres e 6 crianças para dentro de casa. A vovó e o papai ficaram, oh, o que vamos fazer com tanta gente? E o menino disse, papai, vovó, vamos dar comida para eles. Oh, nós não temos comida nem para nós mesmos, imagine para esse monte de gente, meu netinho. O que você fez? Mas não se sabe de onde, não se sabe como, do nada. Enquanto eles conversavam, surgiu na mesa muita comida mesmo, de forma que todas aquelas pessoas, homens, mulheres e crianças que o menino tinha trazido da rua, puderam se alimentar e ficaram satisfeitas. Naquela noite, foram dormir em paz. E o menino disse, podem dormir no meu terreiro. As pessoas dormiram no terreiro. O menino deu uma cobertinha feita de retalhos. Eram muitas pessoas e uma coberta pequena. Também não se sabe como, mas acontece que todas aquelas pessoas não sentiram frio naquela noite. A coberta deu para cobrir todos eles, ficaram bem juntinhos, de forma que a pequena coberta cobriu todas aquelas pessoas, adultos e crianças. Elas precisaram ir embora no dia seguinte, porque o menino não podia ficar com elas na sua casa. Mas pediu, voltem sempre que puderem, porque sempre existirá comida e uma coberta para vocês. E as pessoas todas felizes agradeceram e saíram. O menino ficou pensando, como é bom a gente fazer a felicidade. Onde será que mora a felicidade? E ele saiu por aí, de casa em casa, perguntando, ô de casa, ô de casa. E quando as pessoas vinham, o menino perguntava, é aqui que mora a felicidade? A pessoa começava a rir, achava aquilo a coisa mais tola do mundo. Mas, gente, sair por aí procurando felicidade não é coisa tola. No mundo cheio de ódio, no mundo onde as pessoas não riem mais, onde as pessoas estão preocupadas com seus afazeres, com seus trabalhos, sair por aí procurando felicidade não é coisa tola, é uma coisa muito importante. Até que o menino encontrou
um senhorzinho sentado num banquinho, meio cansado. E esse senhorzinho, apesar de meio cansado, apesar das rugas no rosto, aquelas ruguinhas, as mãos já envelhecidas, pernas cruzadas, olhando para o tempo, o senhorzinho sorriu para o menino e disse: "Ho, ho, ho, meu filhinho, sente aqui perto de mim, vamos conversar um pouco. Eu estou querendo conversar com alguém." O menino achou legal, sentou-se perto do homem. E o homem perguntou para ele: "Ho, ho, ho, como é seu nome?" "Meu nome é José, senhor." "E o seu?" "Meu nome é Olavo. Olavinho, quando criança, e agora somente Olavo. Quando a gente deixa de ser criança, perde tudo o que é pequenininho." Olha, e José disse: "É verdade. Ô criança, ô José, você é tão pequeno. O que você faz por essas bandas? Nunca vi você por aqui." "Seu Olavo, eu estou procurando a felicidade." E seu Olavo ficou assim pensando: hum, 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 você me parece com um filósofo. Sim, um filósofo que eu conheci um dia, que foi muito meu amigo." "Filósofo? E o que é um filósofo?" Filósofo é uma pessoa curiosa, que vive perguntando tudo, 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 igual a você, que quer saber o que é a felicidade e onde mora a felicidade." "Ah, seu Olavo, e como era esse filósofo? Me conta sobre ele." "Pois eu vou lhe contar. O nome desse filósofo era Epicuro, e, igual a você, ele procurava a felicidade e até mesmo descobriu como ser feliz, como fazer para encontrar a felicidade." "Seu Olavo, que legal! Me conte mais sobre Epicuro." Uhum. Eu não tenho nada mesmo para fazer. Já fui ao banco, já recebi a minha aposentadoria, já fiz as minhas comprinhas, já comprei os meus remédios. Estou aqui passando tempo, olhando para a natureza. De repente me vem você. Acho bom contar uma história para você, José. Faz tempo que eu não converso com ninguém. Ninguém quer conversar comigo. Pois bem, vou lhe contar sobre Epicuro." "Oh, seu Olavo," falou José, "como vai ser bom saber sobre esse tal de Epicuro." E o seu Olavo começou: "Epicuro foi um filósofo grego que viveu no século 6 antes de Cristo, no período helenístico." Depois você vai saber o que é esse período helenístico, José. "A sua filosofia conquistou diversos discípulos. Sim, muitas pessoas que quiseram seguir Epicuro, pois consistia em preceitos básicos para se viver bem, com prazeres moderados e serenidade do espírito. Ou seja, uma vida sem perturbações, uma vida tranquila." Muito interessante, senhor Olavo. Conte-me mais, conte-me mais." "O filósofo Epicuro ainda buscou pôr em prática seus ensinamentos, criando em Atenas uma comunidade autossuficiente. A sua casa era chamada jardim." Sim, o seu local lá, a sua casa passou a ser chamada de jardim, onde ele construiu uma escola para que todos os seus discípulos pudessem estudar. Epicuro teria nascido em 341 a.C., José, supostamente em Samos. Em 323 a.C., o filósofo teria se mudado para Atenas. Inclusive, consta em sua história de vida que ele já possuía cidadania ateniense, herança de seu pai. Era filho de Nécoles e Queréstrata, 2 anos após a morte de Alexandre, acarretando a expulsão dos atenienses de Samos. Juntou-se a seu pai em Cólofon, atual território turco. Teria iniciado seus estudos de filosofia aos 14 anos de idade. Sobretudo, aprofundou seu conhecimento sob a tutela de Nausífanes, ligado à escola de Demócrito.
Demócrito foi aquele filósofo, meu filho, que falou que tudo se origina do átomo. Sim, sei quem foi. Antes de retornar a Atenas, passou por mais 2 cidades, nas quais conquistou diversos seguidores. Todo mundo queria seguir Epicuro. Todo mundo queria saber como era a sua filosofia, qual a sua teoria. Em Atenas, Epicuro comprou uma propriedadezinha, uma casinha, como eu disse, que passou a se chamar de jardim. E lá fundou sua escola, que mais tarde viria a ser conhecida como Jardim de Epicuro. Neste lugar, todos os seus discípulos, mestres e alunos viviam uma vida muito simples. Lá eles plantavam hortaliças, alface, tomate, cebola, coentro, feijão, arroz, coisinhas que davam para eles se alimentarem. Eles eram autossuficientes, cultivavam essas hortinhas, essas plantações no jardim de Epicuro e se alimentavam do que plantavam, não compravam nada, viviam uma vida simples, tanto Epicuro quanto seus seguidores, seus alunos. Este modo de vida epicurista exaltava, sobretudo, a amizade, sim. Além disso, José, havia preocupação com questões pedagógicas para melhor integrar os novos discípulos à comunidade, visto que a filosofia, antes de tudo, era vista como uma terapia para o espírito. Era fundamental que todos estivessem juntos quanto aos ensinamentos de Epicuro. Epicuro viveu até os 72 anos de idade e, após sua morte, foi sucedido na direção da escola por seu discípulo Hermarco. Aí, José, eu vou contar para você o pensamento de Epicuro. Epicuro nos deixou diversos ensinamentos a respeito de como viver uma vida boa, prudente e feliz. Estas lições formam a sua ética, a qual tanto Epicuro quanto os seus discípulos se esforçavam para pôr em prática. José, Epicuro foi o filósofo da felicidade. Epicuro, a ética de Epicuro, falava sobre como ser feliz. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que Epicuro disse sobre como encontrar a felicidade. A felicidade não está nesses prazeres que a gente vive agora e se acaba rapidamente. Não, a felicidade está nos prazeres para o resto da vida. E aí, Epicuro disse os preceitos necessários para se alcançar uma vida feliz. Primeiro deles, estudar a filosofia. Sim, é muito importante para se alcançar a felicidade, segundo Epicuro, que todos nós estudemos a filosofia. A filosofia traz um bem para a saúde e para o espírito. Incentiva a que nós possamos ter curiosidade sobre as coisas, a que nós possamos pensar sobre as coisas ao nosso redor, sobre as pessoas, a aprender a conviver com os problemas, aprender a buscar o conceito das coisas, como as coisas são, como as coisas surgem. Então, estudar a filosofia nos traz felicidade. É um dos preceitos de Epicuro. Outro preceito é respeitarmos os deuses. Não devemos ter medo dos deuses. Os deuses estão muito ocupados com coisas diversas. Eles não vão nos fazer medo, mas devemos sim respeitá-los, porque eles precisam ser respeitados. Nunca temê-los. Eles não vão vir aqui fazer medo a gente de maneira nenhuma. Os deuses não são fantasmas. Os deuses não precisam fazer medo aos mortais. Nós devemos apenas respeitá-los. Outro preceito de Epicuro é não se preocupar com a morte.
Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco poderemos não estar mais, mas não devemos nos preocupar com a morte. A morte só acontece. Quando a morte acontece, nós não estamos mais aqui, não estamos mais, não somos mais nada, e a morte ocorreu e pronto. Então, para que a gente ficar se preocupando com ela? Um dia ela vai chegar, sim, um dia ela vai chegar para todos nós. E aí, quando ela chegar, nós iremos embora, morreremos. E para que ficarmos nos preocupando, José? Com a morte, não é verdade? É mesmo, o senhor está certo. Eu concordo com o senhor. Ah, outra coisa que Epicuro dizia: aproveitar os prazeres que nos fazem bem. Devemos reconhecer bem os nossos desejos para saber quais escolher e quais recusar para manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. Sim, devemos saber avaliar as situações. Às vezes, o sofrimento pode nos trazer benefícios, assim como os prazeres podem trazer malefícios. Então, um sofrimento, nós podemos sofrer muito hoje, mas amanhã nós vamos viver felizes porque nós teremos a experiência desse sofrimento para não repetirmos os nossos erros. Isso pode nos trazer felicidade. E uma coisa que pode acontecer, um prazer que pode acontecer hoje, uma alegria, um prazer que nós podemos ter hoje, que pode nos trazer uma felicidade momentânea, tipo a fama. Hoje nós somos famosos, amanhã, quando estamos velhinhos, não temos mais fama, ninguém quer saber mais da gente, e a felicidade vai embora. Essa não é a felicidade para Epicuro. Outro preceito para Epicuro, para ser feliz, é ser autossuficiente. Ser autossuficiente, o que será, José? Ah, acho que a gente deve saber nos contentar com pouco, caso não tenhamos muito. Sim, isso mesmo. Isso significa que viver com prazer não é jogar-se em farturas e exageros, mas sim evitar sofrimentos físicos e perturbações da alma. E o outro preceito muito importante que Epicuro dizia é ser prudente. Prudência precisa para ser feliz. Seu Olavo, me explique o que é uma pessoa prudente. A prudência é o princípio e o supremo bem, ou seja, é dela que se originam todas as virtudes. Não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. Assim como não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Muito interessante, seu Olavo. Agora, meu filho José, eu vou explicar bem rapidinho para você o que significa hedonismo. Hedonismo vem do termo no grego antigo que significa prazer. Então, a filosofia de Epicuro era baseada no hedonismo, no prazer. Enquanto algumas doutrinas pregavam e ainda pregam o hedonismo puro e radical, isto é, uma vivência desmedida dos prazeres, o Epicuro defendia o hedonismo com ressalvas. Isso significa, José, que para Epicuro o prazer é bom e para alcançarmos o bem não podemos abrir mão dos prazeres dos sentidos nem do espírito. Nem todos os prazeres são iguais. Epicuro os distingue em prazeres ativos ou dinâmicos e prazeres pacíficos ou estáticos. Pois é, José, isso era o que Epicuro dizia. E ele ainda disse mais ainda, para que tomemos melhor consciência de nossos desejos, é preciso dividir essa consciência, esses desejos, em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos de desejos que nós temos? Os naturais e necessários. Quais são os desejos naturais e necessários? Os desejos por alimentos e abrigos. Estes desejos seriam fáceis de saciar, mas difíceis de eliminar.
e trazem muito prazer quando satisfeitos. Além disso, são necessários para a vida e podem ser satisfeitos por pouco. Se há fome, uma quantidade limitada de alimento é capaz de saciá-la. Naturais e necessários, a fome, o sono, né? A gente precisa se alimentar, aí a gente fica satisfeito. Necessário, o sono também é natural e necessário. A gente tem sono, precisa dormir para se acordar bem e fazer as nossas coisinhas. Outro desejo que faz parte para procurar essa felicidade de Epicuro são os desejos naturais, mas não necessários. Eles não são necessários. Quais seriam eles? A gula, a vontade de comer muito, a luxúria. Por exemplo, às vezes a gente tem o desejo de comer um alimento muito caro, um prato, num restaurante chique. Aí a gente vai lá naquele restaurante, gasta todo o nosso dinheiro, todo o dinheiro que a gente tinha. Quando vai ver, quando chega em casa não tem mais dinheiro. A gente foi feliz enquanto esteve no restaurante. Quando chegou em casa, aquele prazer, aquela necessidade passou. E agora nós estamos tristes. Do mesmo jeito é a luxúria. Compramos um carro novo, bonito, chique, caríssimo, dinheiro uma fortuna. E aí, quando pensamos que não, batemos no carro, o carro se estraga, não temos mais condições de consertar, perdemos a alegria e perdemos o nosso dinheiro, ficamos tristes. Então, são esses prazeres, esses desejos que nós temos em excesso, né? Nós queremos a todo custo viver esses prazeres. São prazeres naturais, mas não são necessários. Então, o alimento, ele está disponível. Não precisamos recusar. Porém, tornar-se dependente do que não nos é facilmente acessível causa infelicidade. O alimento, nós podemos nos conformar com o alimento que nós temos em casa. A partir do momento que nós queremos comer algo que nós não podemos, né, comer, às vezes nós, eu estou com tanta vontade de comer caviar, estou com tanta vontade de comer lagosta. Aí isso pode nos causar infelicidade, porque esse nosso desejo não vai ser consumido, nós não vamos ter condições de atender a esse desejo do nosso corpo. Então, são desejos que não são necessários. A fome é natural, mas não é um desejo necessário, porque a fome pode ser matada com qualquer comida. E um outro desejo que Epicuro falava são os desejos vaidosos e vazios. Quais são esses desejos vaidosos e vazios? Poder, riqueza, fama. São difíceis de satisfazer, principalmente porque não possuem um limite natural. Isto é, mesmo que se consiga alguma destas coisas, a tendência é desejar sempre mais e mais e mais. Então, quando a gente está no poder, a gente quer ter mais poder, quer sempre mandar nas coisas e a gente acaba querendo ser o dono do mundo. E quando se torna o dono do mundo, quer ser o dono do universo e assim por diante, quer sempre ter mais poder. A riqueza é a mesma coisa. Quem tem dinheiro quer sempre ter mais e mais e mais dinheiro. Então, esses são desejos vaidosos e vazios. Nós devemos ter cuidados com eles. Então, esses desejos que Epicuro citou, os naturais e necessários, são os desejos bons que saciam o espírito, que trazem felicidade para o corpo. Os naturais, mas não necessários, não trazem coisas boas para o corpo. Os vaidosos e vazios também não trazem coisas boas para o corpo. Então, esta era a forma como Epicuro falava da felicidade. E Epicuro, para ele, a felicidade
estava baseada nos prazeres que o corpo vive, mas em prazeres que são necessários. E ele criou um termo chamado ataraxia. Muito importante esse termo. Ataraxia, para os epicuristas, né, todos aqueles que seguem Epicuro, é a completa ausência de perturbações ou inquietações da mente, concretizando esse ideal tão caro à filosofia helênica da tranquila e serena felicidade, obtida através do domínio ou da extinção de paixões, desejos e inclinações sensórias. Então, a ataraxia é a imperturbabilidade da mente, é quando a mente não tem perturbações pelos prazeres da vida, quando a mente está feliz, quando a mente está serena, está tranquila com aquilo que o corpo tem, com aquilo que o corpo vive no dia a dia. Então, para que nós possamos viver conforme a ataraxia de Epicuro, precisamos abrir mão de alguns prazeres, desses prazeres imediatos que nós gostamos muito. Quem não quer desfrutar de riqueza, quem não quer desfrutar de um carro de luxo, quem não quer desfrutar de uma mansão, tudo isso são prazeres que não podem levar à felicidade momentânea, mas não vai levar a uma felicidade conforme Epicuro para o resto das nossas vidas. Podemos a qualquer momento perder esses bens materiais, e quando nós perdemos alguma coisa física a qual nós somos apegadas e apegados, nós ficamos tristes. Então precisamos ter prazer nas coisas que estão ali ao nosso redor, as coisas que são necessárias ao nosso corpo e ao nosso espírito. Vamos viver conforme Epicuro. Conheço muitas pessoas, José, que não colocam a mão na terra para plantar a sua própria horta. Preferem comprar alface, tomate, cebola, pimentão no supermercado. Às vezes tem em casa um terreiro tão grande, um terreiro onde poderia se plantar tudo isso e comer a sua própria horta, na sua própria horta. E José ficou pensando no que seu Olavo falou para ele, de toda essa felicidade que Epicuro dizia, né? Epicuro foi um filósofo muito inteligente quando ele formou a sua teoria da felicidade, a sua ataraxia. Então, quando vocês ouvirem falar na felicidade, quando vocês ouvirem falar no filósofo que procurava a felicidade, vocês se lembrem de Epicuro. Epicuro que nos deixou esses preceitos de como viver feliz. Estudar a filosofia, repito, respeitar aos deuses, não se preocupar com a morte, aproveitar os prazeres que nos fazem bem, ser autossuficiente e ser prudente. Prudência é uma das virtudes mais lindas que o homem pode ter, além da justiça e da beleza. Então, segundo Epicuro, gente, uma das causas do medo aos deuses, e esse medo que nós temos aos deuses é porque nós não conhecemos, não estudamos as religiões como deveríamos. Então, tudo que ocorre nós achamos, foi o Deus X, o Deus Y que nos castigou. Gente, os deuses não estão preocupados com os mortais. Os deuses são deuses, tem muita coisa para eles se preocuparem, muitas coisas superiores que não somos nós. Nós somos tão pequeninos em relação aos deuses. Então, não culpemos aos deuses pelas coisas que nos acontecem. E também, segundo Epicuro, uma das causas do medo, além da morte,
é a religião. Ele crê que os deuses existem sim, mas que não se ocupam com o nosso mundo. Eles seriam hedonistas, racionais, e governar nosso mundo seria um trabalho desnecessário para uma vida de absoluta bem-aventurança. Não faz sentido, portanto, o medo da vingança e punição dos deuses, como eu disse agora, pois os deuses, em toda a sua perfeição, inerente a um ser imortal, não nos farão mal nenhum. Os deuses são perfeitos, eles não praticam o mal, logo não vão nos fazer mal. Não tenhamos medo dos deuses, eles não nos castigam. Então, essa era uma das coisas que Epicuro falava para que nós pudéssemos ser felizes, mais felizes, porque às vezes as pessoas se prendem tanto aos castigos dos deuses, de Deus, mas Deus não castiga ninguém. Deus criou o bem e somente o bem. E nós vamos falar sobre isso aqui. O mal é uma corrupção do bem. Deus não criou o mal. Deus criou as coisas boas, as coisas bonitas, a natureza. Para aqueles que acreditam no criacionismo, né? Porque já teve a aula do evolucionismo que diz que não foi Deus que criou as coisas. Então nós entramos aqui numa controvérsia. E esses desejos necessários que também foram citados aqui. Quero que vocês estudem esses desejos, esses prazeres, e que vocês estudem a filosofia de Epicuro, procurem saber, procurem ler uma carta a Meneceu, que Epicuro escreveu, é um livro dele, muito importante, onde ele fala sobre como encontrar a felicidade, não se deixar perturbar por esses prazeres mundanos, esses prazeres que hoje nós estamos felizes, amanhã já não estamos mais. E sim buscar a felicidade plena, a felicidade que é tranquila, que deixa a mente calma, que não perturba, aquela felicidade que nos deixa bem tranquilos, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje sobre Epicuro, esse filósofo maravilhoso, né? Porque todos os filósofos trazem um ensinamento para a gente. Então, a ética de Epicuro, que era um filósofo também, e se pode estudar na ética, porque a ética estuda a felicidade. Então, a ética de Epicuro era essa, ele ensinava a buscar a felicidade nos prazeres, mas em prazeres necessários, em prazeres que nos contentam sem perturbações, sem possíveis perturbações, nos prazeres que nós temos hoje, teremos amanhã e depois de amanhã. Então, que vocês possam se aprofundar na filosofia de Epicuro, na sua ética, nos seus ensinamentos e possam encontrar a felicidade. Então, José olhou para seu Olavo e disse: "Uau, que história legal desse Epicuro. Será que ele mora por aqui? Será que tem algum epicurista por aqui?" "Sim, sim, José, tem eu sou epicurista. A felicidade você vai encontrar no prazer, nos prazeres duráveis, em algo que seja para sempre, que não lhe perturbe. Ah, eu já encontrei o prazer no amor que eu tenho pelo meu, meu vovô, minha vovó e o meu papai. Então você é um menino feliz, não precisa ficar por aí batendo de porta em porta atrás da felicidade. A felicidade já mora dentro do seu coração." E José saiu, agradeceu ao seu Olavo, beijou a mãozinha dele, deu um beijo muito carinhoso, se despediu e partiu de volta para sua casa. O sol já caía, partiu pulando, dando pulinhos. Todo mundo olhava para ele e ria, achando engraçado aquele jeito do menino magrinho, todo multicolorido, andando pelas ruas, pulando. Quando chegou em casa, ele contou para sua vovó
a história que seu Olavo lhe contou e a vovó contou para o papai. Todos concordaram, sim, José, nós somos felizes igual a Epicuro. E olhe só, você esqueceu de dizer para seu Olavo que a vovó cultiva umas plantinhas e horta no nosso terreiro. Sim, vovó, foi mesmo, eu esqueci de dizer, me desculpe. Foi porque eu fiquei tão empolgado com esse tal de Epicuro que eu queria ser igual a ele. Eu quero ser um epicurista. Deixa, papai, deixa eu ser um epicurista. Ho, 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 meu filho. Vou comprar um livro de Epicuro para você estudar mais sobre ele. Então o papai prometeu comprar um livro, Carta Meneceu, recomendado por seu Olavo, recomendado por mim, e que o papai comprou essa Carta Meneceu para, para que José pudesse estudar mais, porque somente uma historinha, 40 minutos, não passa todo o ensinamento do filósofo. É preciso que nós nos aprofundemos, façamos leituras, assistimos vídeos contando sobre a história do Epicuro. Vamos ser filósofos, vamos ser curiosos e pesquisar sobre Epicuro. Vamos pesquisar sobre a felicidade, pesquisar quem mais falou sobre a felicidade além de Epicuro, na Grécia Antiga. Vamos pesquisar sobre a prudência. E tudo isso José ficou perguntando assim para ele quando adormeceu. Ele ficou curioso com a conversa que teve com seu Olavo. Nunca um velhinho tinha dado tanta atenção para José. E sabe, gente, José naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele abriu a janela, olhou para as estrelas e ficou perguntando: Ei, vocês são felizes? Ei, vocês são felizes? Gritando para as estrelas. De forma que acordou o papai, acordou a vovó e acordou os vizinhos. E todo mundo veio reclamar: esse menino está gritando, já são 3 horas da manhã, bota esse menino para dormir. E o papai disse: José, silêncio, já está na hora de dormir. José adormeceu e foi sonhar com a sua mamãe que tinha morrido quando ele nasceu. Sim, a mamãe de José morreu de parto. E José nem chegou a conhecer a sua mamãe, mas ele acreditava que, de uma certa forma, onde ela estivesse, ela estaria feliz. E como Epicuro ensinou, ele não devia se preocupar com a sua morte, porque quando a morte chega, a gente não existe mais. E para que ficar se preocupando com a morte, né? Você tem que se preocupar com os prazeres que podem nos causar doenças. Sim, gente. Epicuro falava que tem prazeres que podem nos causar doenças, tipo aquele que eu citei, a gula. Às vezes nós comemos tanto, mas tanto, tanto, que ficamos por acolá, com dores na barriga e precisamos muitas vezes ir para o hospital, porque tivemos o prazer da gula, comemos tanta comida que passamos mal, ficamos doentes, internados, muita gente fica internada. Então esse não é um prazer que nos traz felicidade, só um prazer momentâneo enquanto você estava ali se alimentando. Depois vai te causar um grande mal. Que felicidade é essa? Então, eu deixo esse ensinamento de Epicuro para vocês. Cuidado com os prazeres mundanos. Cuidado com esses prazeres fáceis que nos são dados. Tipo, as drogas. Né? As drogas, hoje você se droga um pouquinho, acha legal. Se droga amanhã mais um pouquinho, acha bacana. E vai se drogando, até que depois de 3, 4, 5 anos, você está viciado e está com a sua mente perturbada, doenças no corpo, e não sabe como se livrar das drogas. Então, as drogas são um prazer também momentâneo, que não traz felicidade. Nós não podemos nos drogar. As drogas são perigosas para a saúde mental, corporal e espiritual. As drogas são muito maléficas ao corpo e à mente. Muitas pessoas que se drogam
acabam abandonando seus familiares, acabam nas ruas abandonadas. E é muito triste quando a família consegue convencer a pessoa que se droga a ficar internada numa clínica para se tratar. Muitas vezes a pessoa foge da clínica e cai no mundo das drogas novamente. E isso é um prazer. As drogas são prazeres momentâneos que não traz felicidade só naquele momento. Depois vem as consequências. Então isso não é uma felicidade. Tua mente fica perturbada, teu corpo fica doente. Não é a ataraxia, como dizia Epicuro, porque a ataraxia é tudo aquilo que não perturba a mente, é toda aquela tranquilidade que a mente está, que a mente recebe dos prazeres da vida. Então, vamos nos cuidar, vamos ter prazeres, vamos viver coisas, viver necessidades, viver prazeres que sejam para sempre. Para sempre é difícil, mas é possível. Então José ficou pensando na sua mãezinha, pegou o retrato dela, ficou olhando como ela era bonita, parecida com ele, colorida a mamãe. Sim, a mamãe era colorida. Ele adormeceu com o retrato no seu peito, enquanto um galo cantarolava, cocoricó, cocoricó. O sol já vinha raiando quando José conseguiu dormir pensando em Epicuro. Ele queria ser um epicurista e passou a ser epicurista a partir daquele dia, porque ficou ensinando as pessoas que ele encontrava quais prazeres são bons para o corpo, quais desejos são necessários, como amar a filosofia. Quem ama a filosofia se torna feliz. Por isso, ó, esse sorriso aqui no rosto, de um canto a outro. Por isso, Sofia, com esse sorriso aqui no rosto, também, de um canto a outro, chega tem as barroquinhas, e que nós possamos ser felizes, muito felizes pela vida inteira, procurando sempre nos manter ao lado de pessoas boas, ao lado de pessoas sensíveis, meigas e carinhosas. Deixo aqui meu abraço, meu beijo, beijo de Sofia. Continuamos dizendo que amamos muito vocês. Estamos aqui por vocês e para vocês todos os dias. E estaremos aqui amanhã, sim. Queremos desejar a vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, mas com uma ressalva. À noite, quando forem dormir, façam suas preces para Deus, para seus santos, para seus orixás. Peçam para que o mundo tenha mais paz e menos violência, menos ódio, que as pessoas se amem umas às outras e que façam as pessoas umas às outras felizes, que as crianças tenham casa para morar, comida para se alimentarem, que os moradores de rua recebam um abrigo onde possam dormir pelo menos, onde possam ter tranquilidade e que recebam comidas daquelas pessoas que têm comida nas suas casas. Vamos fazer preces também preces e orações para aquelas pessoas que estão com sérias doenças, enfermas nos hospitais, nos assistindo agora. Você que está hospitalizado, você que está aí numa enfermaria, tomando soro, nosso beijo, nosso abraço. É para você essa felicidade de hoje, essa história de hoje. É para você que está aflito, é para você que está com angústias, para você que está com o coração apertado, para você que está com medo de morrer, para você que tem medo do pecado, de ser um pecador e Deus lhe castigar, para você que ainda pensa em estudar filosofia, estude. A historinha de hoje é para nos despertar para a filosofia, para o cuidado com o amor que nós temos pelos próximos. Foi uma história para nos trazer um pouco de alegria em meio a uma pandemia tão grave,
onde nós estamos sofrendo tanto. Eu também estou sofrendo, eu também tenho perdido muitos amigos, eu também tenho tido familiares e amigos queridos hospitalizados. Então, você que está aí no hospital, você que está na sua casa, sozinho, isolado, porque está sofrendo os sintomas da Covid, meu beijo. Vai passar, tudo passa, logo você vai se curar. Quero lhe deixar um abraço grande e votos de saúde, paz, felicidades, muita felicidade. Felicidade não momentânea, felicidade que dure para sempre, porque o para sempre também existe, como nos contos de fadas, que sejam felizes para sempre. E que você que está me escutando agora, que você, usando a filosofia de Epicuro, que você seja feliz para sempre, porque o sempre também existe. Que você seja feliz enquanto houver vida e que tenha esperança, porque a esperança é a última que morre. Enquanto houver vida, haverá esperança, certo? Não desista nunca dos seus sonhos, acredite em você. Você é quem faz o seu amanhã conforme a forma que você vive hoje, conforme as suas palavras, conforme o seu modo de pensar. É você quem diz como vai ser o seu amanhã. Não é ninguém, é você. Então acredite que você pode vencer todos os obstáculos, todos os problemas que lhe aparecerem, todas as dificuldades. Eu estou aqui com você nesta luta, todos os dias. Eu, a boneca Sofia, todas as minhas bonecas e bonecos. Estamos dando essa aulinha para que você saiba que nosso amor por você é incondicional, é imensurável e que acreditamos que você é capaz de vencer todas as dificuldades, todas as doenças, todas as saudades, todas as perdas, todos os medos, porque nós já passamos por muitas dificuldades, nós já sofremos bastante. Então, quase 50 anos de existência, quase meio século, dá para aconselhar vocês, né? Dá para passar um pouco de vontade, de experiência que nós temos, para que vocês acreditem que um mundo melhor é possível, que tudo vai dar certo, que nós vamos vencer e que nunca mais vamos ver guerras no mundo e que todas as pessoas vão lutar pelo amor e pela felicidade. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem na paz mundial, na paz que a natureza nos transmite, nessa energia cósmica maravilhosa. O céu está lindo, o sol está brilhando no céu, o céu está azulado, as crianças estão correndo na rua. E é isso, gente. É ser feliz, é buscar fazer coisas boas. Tchau, tchau. Fiquem bem, todos bem.